Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, temos uma pérola aqui que aconteceu no Meltwater Chess 2021 entre o iraniano, o jovem iraniano Alireza Firuza contra aqui o jogador sueco Nils Grandelius, o sueco mais grego de todos, né? E aqui então vamos dar uma olhada nessa partida que ela é demais, ela tem um final também espetacular, uma pérola aqui que aconteceu no torneio. Vamos lá. O Firuza abre aqui com D4, temos cavalo em F6, cavalo em F3, G6 preparando aqui para desenvolver o bispo em fianqueto, B3, também aqui as brancas vão desafiar aqui a longa diagonal de casas escuras, temos bispo G7, bispo B2 e aqui roque colocando rei em segurança. O Firuza também precisa fazer roque, ele segue com E3 para liberar o bispo de casas claras, temos B6, olha só o Nils Grandelius jogando aí com os dois bispos em fianqueto, bispo em E2, bispo B7 e agora roque colocando aí o rei também em segurança. O Nils Grandelius já busca uma ruptura aí no centro com C5, desafiando aqui o peão de D4. E o Firuza responde com A4, olha só. Sempre que um peão levanta assim, A4 já é um lance do Firuza. Quando joga H4 é mais aí. Toda vez que eu tô jogando lá no site roxo, eu faço um H4, eu já grito, é o lance do Firuza. Aqui ele fez A4. A partida seguiu com C por D4. E por D4 e agora A6 aqui pelo Nils Grandelius. Temos C4, então o Firuza está realmente ganhando bastante espaço aí com os peões. Temos aqui D5, o Nils Grandelius não vai ficar só assistindo, ele também briga aí no centro. A5 e agora D por C4. B por C4, B5 aqui pelo Nils Grandelius e aqui nós temos cavalo de B em D2, o Firuza desenvolve aí o cavalo, né? Aqui temos cavalo em E4, jogado pelo Nils Grandelius. Existe agora uma forte pressão aqui no peão central. No entanto, por enquanto está bem defendido aqui pelo cavalo e pelo bispo. A partida seguiu com cavalo B3 aqui pelo Firuza. B por C4, bispo por C4 e cavalo D6 atacando aí o bispo. O bispo volta para D3 e aqui bispo D5 pelo Nils Grandelius, pressionando o cavalo. Cavalo em E5 foi jogado, no momento o cavalo está muito bem protegido aqui pela dama, cavalo E5 coloca o cavalo numa excelente casa, além de bloquear aqui o bispo de casas escuras. Cavalo C6 foi jogado, desenvolvendo aí sua última peça, o Nils Grandelius, e agora bispo C3 aqui pelo Firuza, né? Um dos defensores de A5 é o cavalo, esse cavalo pode ser removido a qualquer momento, e as pretas têm dois ataques no peão de A5, o bispo C3 é um lance necessário aqui para proteger o peão. Temos cavalo por E5, D por E5 atacando o cavalo em E4 e agora o cavalo está atacando o bispo aqui em C3. O Firuza toma a decisão aqui de capturar esse cavalo com bispo por E4 e a gente tem essa batalha aqui de peças menores. O Firuza com bispo e cavalo contra o par de bispos aqui do Nils Grandelius. O Firuza com esse peão aqui avançado, sozinho, aí o peão valente. No entanto bem protegido aqui pelo bispo. E agora o Firuza segue aqui com o cavalo C5, atacando o bispo, um cavalo muito forte aqui nessa casa de C5. A partida seguiu com o bispo C6 e agora a troca das damas é possível e o Firuza vai para isso. Dama por D8, torre de F por D8 e agora a torre de F em D1, querendo jogar um final aqui já o Firuza, né? Propondo a troca das torres, temos bispo B5 e agora F4, trazendo mais um suporte aqui para o peão de E5. Temos torre por D1, cheque, torre por D1 e aqui torre C8, já começa a ficar assustador, né? Se tirar uma peça cai a outra, mas calma aí, ainda tem muitos recursos aqui na posição. Aqui a partida seguiu com bispo B4, né? Defendendo aqui o cavalo e agora bispo em F8 foi jogado pelo Nils Grandelius. Temos E6 aqui pelo Firuza, olha que bonito, né? Bispo F8 fala, opa, legal, eu vou jogar E6 aqui, vou fazer pressão em C5, B4 e o Firuza fala nada disso e joga aquele peão aqui para E6, tentando aqui danificar bastante um cavalo. Se ele chegar aqui em E6 ele vira um monstro, sem contar que essa estrutura de peões vai ficar seriamente danificada. Por isso que aqui o Nils Grandelius segue com bispo G7, simplesmente temos rei em F2 e agora F por E6, danificou mesmo a estrutura, cavalo por E6 vai jogar assim mesmo e agora bispo em F6, o bispo fica aqui protegendo, guardando aqui o peão de E7. Cavalo C5 foi jogado e agora rei em F7, o rei também vai proteger lá em E7, também segura esse buraco aqui de E6, rei E3, os reis vão indo à luta, H5 aqui pelo Nils Grandelius, G3 aqui pelo Firuza e agora rei E8, torre C1 pelo Firuza, rei F7 e torre C2.
Aqui ambos tentando descobrir como jogar esse final, como quebrar a posição do adversário. Torre C6 foi jogada e agora H3. Temos torre C8, a torre vai, a torre volta, e os Grandelhos esperando para ver o que o Firuza tá fazendo. O Firuza também jogou torre na coluna C, agora joga a torre D2. Temos rei E8 segurando aqui a casa de D7, tanto com o bispo quanto com o rei. E agora G4, avançando aí com os peões na ala do rei. H pro G4, H pro G4, torre D8 propondo aí esse final. E o Firuza aceita. Torre por D8, cheque. Rei aqui por D8. E a gente tem esse final aqui, bispo e cavalo contra par de bispos, 3 peões para cada um. Aí você pode pensar assim, Rafael, mas aí já não é xadrez, virou um joguinho simples aí, porque tem pouca peça, né? Vamos falar a verdade, isso aí virou um desafiozinho gostosinho de jogar e tal. Pessoal, não se enganem, os finais são mais complexos do que a gente imagina. Os finais são de extrema complexidade, um jogo aqui com peças reduzidas, poucas peças, pode parecer muito simples jogar. Muito pelo contrário, é o tipo de posição onde um erro pode ser fatal. A partida seguiu com cavalo E6, cheque, rei 8, cavalo C7, cheque, rei D7, cavalo por B5, A por B5. E aqui a gente continua tendo um final muito interessante. Você fala, Rafael, não é possível. 3 peões para cada um, bispo para cada um, isso daí é empatado, isso é um claro empate. Não tem por que continuar jogando, pode dar as mãos aí e combinar o empate. Lembrando que o empate existe, viu, pessoal? O empate existe, todas as regras de empate continuam existindo. Aquele vídeo foi uma brincadeira, né, do dia 1º de abril. Então, se alguém levou a sério, né, os empates continuam existindo, nada mudou. Então aqui já podia dar as mãos, né, e propor empate. Por que eles estão jogando? Nada disso, o Firuza segue agora com G5. E olha isso, aqui eu lembrei do Mequinho nessa partida. Porque muita gente fala assim, bispo, né? Aqui o bispo da adversária de casas escuras, o meu também, eu vou colocar os meus peões todos em casas claras, é o que manda a regra geral. Aí os meus peões ficam imunes aos peões ao bispo do adversário. E aqui o Firuza então faz o que o Mequinho fez na partida que eu mostrei, quando ele garantiu a vaga lá para o torneio de candidatos, onde ele tinha o bispo de casas escuras e também foi colocando os peões nas casas da mesma cor para restringir o adversário. Interessante esse tema aqui, bispo G7 foi jogado e agora esse lance foi um erro, pessoal. Quem diria que bispo G7 foi um erro? E o Firuza vai castigar esse lance. Se você quiser dar pause nessa posição e falar, não é possível que tem como castigar esse lance bispo G7. Bispo G7 é um lance natural, não tem castigo aqui nenhum. Tem sim, e o Firuza vai para o próximo lance que é bizarro de bonito. Eu espero que você tenha encontrado aqui o castigo aqui do Firuza com o bonito lance bispo por E7. O que é isso, Rafael? O que está acontecendo? Pessoal, aqui o tema do rei, aqui muito longe do peão, né? Aqui a partida seguiu com o rei C6, o rei assustado se aproxima do peão passado. Aqui se tivesse jogado o rei por E7, aceitando aí o bispo em sacrifício, simplesmente A6 e o bispo não tem a casa de D4, olha só, para impedir o lance A7. O rei não consegue chegar a tempo, o bispo não consegue chegar, ninguém pararia esse peão. Pois então aqui realmente bispo G7 foi um erro, permitiu aqui esse castigo bispo por E7. A partida seguiu o rei C6, aqui uniu os Grandelhos. Opa, beleza, vamos tentar jogar ainda isso aí. Bispo B4 foi jogado rei D5. A6 avançando com o peão, rei C6. E agora o rei vai encostar no peão, o peão tá numa casa clara, já era, esse peão vai cair. Nada disso, o Firuza vai pro lance, bonito lance, bispo C5 aqui na posição, olha que legal, né? Mais uma vez o rei não pode capturar porque o peão avança e o bispo até consegue dar cheque, mas o rei aqui em C5 iria estar atrapalhando, né? A partida aqui seguiu com o bispo B2, mas se tivesse jogado o rei por C5, A7, e mesmo depois desse cheque bispo D4, o rei sai, tanto faz para que casa for, rei E4, por exemplo, e o bispo não consegue segurar o peão, e o rei também não consegue, ninguém chega nesse peão, ele vai ser promovido. Por isso que a partida seguiu aqui com o bispo B2 e não capturando aqui o bispo. O Firuza tá com tudo sob controle, aí segue com o rei E4, colocando o rei numa casa clara, dando apoio para F5. A partida seguiu com o bispo C1, impedindo aqui o lance F5, pressionando o G5. E agora bispo E3, querendo trocar aí esses bispos. E aqui é bonito também esse lance. A partida seguiu com o bispo B2, mas vamos olhar o que seguiria se tivesse jogado o bispo por E3. Simplesmente rei por E3, rei B6 segurando o peão e aí o bonito F5. Esse seria a sequência vencedora. G por F5, G6, rei por A6, G7, B4 e aqui G8. As brancas promovem primeiro e vão para esse final vencedor. Bonito demais aqui o lance bispo E3 do Firuza, a partida seguiu com bispo B2, o Nils Grandelli segue na luta, temos bispo C5 mais uma vez,
E aqui bispo C1, repetindo o lance. O Firuza tem que fazer outra coisa, ele segue com rei E5. Temos bispo D2 e agora F5 avançando com o peão. E olha que legal esse lance, né? Não dá para jogar bispo por G5 por conta de A7 aqui. E se joga rei por B7, rei B7, F por G6 aqui na posição seria vencedor. Se jogasse bispo H6, rei E6, iria para uma posição vencedora. Aqui rei A8, vamos supor, passando a vez, poderia seguir rei F7. E depois de rei B7, por exemplo, poderia manobrar aqui o bispo para F8 com uma posição vencedora. Aqui para as brancas o peão será promovido, né? Então, muito bonito aqui o lance F5 do Firuza. Que final! Jogada aqui impecável, Firuza. A partida seguiu com G por F5 e agora G6 correndo com o peão. Bispo em H6, rei por F5. Bispo G7, controlando aí o peão. Rei E6, bispo C3, rei F7, rei C7 aqui pelo Nils Grandellius. E aqui o Firuza vai para o lance vencedor. Se você quiser dar pausa e aí também tentar encontrar como é que vence esse final, vale a pena. Aqui não é fácil não, pessoal. Pode parecer, o lance aí aqui é óbvio, não é não. Vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui a manobra vencedora bispo E7, né? E não o lance G7, que empata tudo o lance G7. Ainda bem que não foi jogado. Aqui simplesmente bispo por G7 empata. Como assim empata, Rafael? Aqui depois de rei por G7, dá até para jogar um B4 aqui, olha só. As pretas conseguem até entregar esse peão e empatar. Como assim? Aqui bispo por B4 e o rei simplesmente fica indo na casa clara aqui no cantinho e esse final é empatado. Rafael, você tá querendo me dizer que rei, bispo e peão contra rei vai empatar? Nesse caso sim, porque a casa de promoção do peão é uma casa clara e o bispo é de casa escura. E o bispo não consegue tirar o rei da casa de promoção, não consegue controlar a casa de promoção. E aqui a gente tem um final empatado. Peão da torre com o bispo com a casa que não é a casa de promoção é um final empatado. Olha que legal isso aqui, né? Aqui não adianta fazer nada. Vou jogar bispo C5, o rei fica jogando simplesmente rei B8 e rei A8. Ninguém tira o rei daí, né? Vou levar o rei para perto. Só demonstrando aqui que esse final ele é empatado. Não adianta se levar o rei, não adianta você fazer nada, né? Porque se você tivesse agora um bispo de casas claras, você colocava aqui o bispo em C6, o rei não podia mais jogar em A8, né? E aí você simplesmente avançava o peão e promovia. Como o bispo é de casas escuras, não tem o que fazer, né? Rei A8. Aqui você vai jogar o quê? Vou dar cheque. O rei vai para 8. Se você deixar o bispo aí, afogou o rei. Tem que tirar o bispo daí agora, né? E aí fica empatando. Então vou subir o peão. O rei vai para 8. E agora, se você tivesse um bispo de casas claras, seria até checkmate. Mas o bispo é de casas escuras, não há o que fazer. Vou tirar o rei aqui, dar uma casa de fuga para o rei adversário e não tem como progredir nessa posição. Empate. Então por isso que nessa posição o lance jogado não foi o lance que empata G7, pessoal, cuidado. E sim o vencedor, o bispo E7. A partida seguiu com o rei B6 encostando aí no peão, mas agora é bispo F6. Nem tudo está perdido, Nils Grandellius ainda tenta o recurso B4. Aqui se o bispo toma, o peão também vai ser coroado, né, logo mais. Então a partida seguiu aqui com G7 diretamente. E nessa posição, sem mais como poder fazer nada, Nils Grandellius abandonou aí a partida. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui não adianta tentar capturar aqui em F6, por exemplo, rei por F6, e avançar o peão não dá tempo, né? Aqui promove com um tempo antes. Depois de B2 dá para jogar dama B3 cheque e vai cair o peão na sequência, né? Então depois de G7 aqui, o Nils Grandellius abandonou. Que belíssimo final de Alireza Firuza. Quem diria que aquele lance de bispo G7 do Nils Grandellius seria um lance perdedor no final? Aparentemente, o que está acontecendo aqui? Rei, bispo e 3 peões para cada um, finalzinho simples. A gente viu que não, complexo, e mesmo assim ainda havia possibilidades aqui do Nils Grandellius empatar se o Firuza não fosse preciso, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Olha aí, jogada perfeita aqui do Firuza, 97,6% de precisão, não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nada. E o Nils Grandellius também jogou de forma impecável, né? Quase impecável, né? Não pode dizer que foi impecável porque ele pecou no lance bispo G7, né? Então não foi impecável. Mas jogou muito bem aqui, 96,3% de precisão, cometeu um erro e só. Foi o erro que bastou ali para perder a partida. Olha aqui o gráfico, né? Foi uma pancada só, né? Foi uma martelada só e acabou aqui, ó. Vamos lá olhar o que o Nils Grandellius podia ter jogado então. Vamos lá no tabuleiro. Bispo G7 foi o lance da derrota. Rafael, mas tem como evitar então aqui alguma coisa? Daria para jogar bispo B2, olha só. Aqui não tem mais a ideia de bispo por E7, simplesmente rei por E7. E aí se você joga um lance A6,
Aqui dá para jogar bispo A3, ó, dá tempo de fazer esse lance. Se o peão avançar, tem bispo C5 cheque. Ah, mas então eu vou jogar rei E4. Aí o bispo chega em C5. Ah, então eu vou jogar rei D4 para segurar a casa de C5. Aí aqui rei D6, né? Então aqui as pretas seguram e, aliás, até nessa variante até ganham, né? Aqui, de fato, o melhor mesmo seria tentar um empate aqui para as brancas, jogar um F5, quem sabe até conseguiria aí brigar pelo empate, né? Mas então aqui bispo G7 foi o lance errado do Nils Grandelis, bispo B2 empataria. Bispo B2 poderia seguir F5, G por F5, rei D3 seria uma possibilidade, E6, bispo C3, aqui tentando, né, se trocar o bispo aqui, as brancas vão ficar fazendo ping-pong, aqui vai avança um, avança o outro, o rei fica meio maluco, igual jogo de tênis, né, joga para um lado, joga para o outro. Aqui seria bispo A3, por exemplo, G6 avançando, bispo F8, G7, e aqui a gente tem uma posição empatada, né? Bispo por G7, bispo por G7. O peão é da coluna da torre, a casa de promoção é uma casa clara, a gente já sabe que esse final é empatado, né? Aliás, o empate para as brancas é certo. Agora, as negras podem até lutar por uma vitória aqui com esses peões passados e conectados aqui, se as brancas vacilarem, né? Mas mais possivelmente aqui um final empatado. Então é isso, pessoal. Bispo G7 foi o lance da derrota. Bispo por E7 castigou de uma forma fantástica aqui, Firuza. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,